Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados para o nosso módulo Direito Administrativo direcionado para a banca CESP? Vamos lá, com foco total, com força total. Nesse novo módulo aqui, nós vamos aprender o entendimento, a linguagem, a forma de cobrar da banca CESP. Nessa aula aqui, e em todas as aulas direcionadas para a banca CESP, não interessa o que as outras bancas pensam. Nós vamos estudar a banca CESP. Como eu falei anteriormente, conhecer a linguagem, conhecer a forma de cobrar, os termos, os entendimentos, que muitas vezes acontece isso. Uma banca entende de uma forma, cobra de uma forma, outra banca cobra de outra forma. Então, você precisa conhecer a sua banca, a banca do seu concurso, o que é que vai cair lá na sua prova. Isso é tão importante quando você tem um perfil da banca, que muitas vezes você pode acertar uma questão só por já ter feito outra anteriormente, por já conhecer na CESP e pensa assim, então, aqui eu vou seguir dessa forma. E aí você consegue acertar a questão fazendo essa interpretação, esse conhecimento aí da banca. Logicamente que muitas vezes a banca muda de opinião, mas isso é uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa, vai pegar tanto os professores como os alunos, mas no geral a banca costuma seguir um padrão, seguir uma linha de raciocínio. As questões costumam se repetir, até mesmo na banca CESP. A banca CESP ela não repete a questão literal da mesma forma, mas ela repete o conhecimento, o entendimento, aquele assunto, ela repete a forma como ela está cobrando ali. Então, vamos lá, eu falei com foco total. Interessante é você pegar o material, resolver primeiro, para depois assistir a aula. Não é muito interessante assistir junto comigo, só se você não tiver tempo. Não, professor, estou corrido. Né? Aí pronto, beleza. Então você já assiste junto comigo. Mas se tiver um tempinho, é melhor imprimir o material, resolver, porque aí você fica, oh, que eu estou com dúvida, eu vou assistir lá para conhecer. Mesmo se você acertar as 10, 15, 20 questões, 25 questões, que cada módulo vai ter uma quantidade diferente de questões, e eu recomendo assistir todas as aulas, porque eu vou passar muitas dicas. Cada questão que foi colocada aqui foi colocada com um intuito de revisão, com o intuito de explicar um assunto, de mostrar como a banca CESP cobra. Eu não coloquei uma questão aqui simplesmente, essa aqui o gabarito é certo, essa aqui é errada, essa aqui é certa, errada e pronto, acabou, pronto, resolvemos. Não, não foi esse o intuito do curso. O intuito é realmente conhecer, explicar, destacar as pegadinhas. Na aula de hoje eu vou mostrar um entendimento que a banca CESP tem, que você deve seguir na hora da sua prova. Então, cada questão tem uma explicaçãozinha extra, beleza? Então, bora lá iniciar aqui, começando com esse assunto, conceito, fontes e administração pública. Vou separar por assuntos para ficar mais fácil, mas vai ter blocos também que vai ter vários assuntos aí, tipo um simuladão, para a gente também trabalhar dessa forma, que é assim que vai cair na sua prova. Na sua prova vai cair separadinho por assuntos, vai sair direito administrativo lá, tudo misturado. Primeira questão, CESP 2019, TJ do Amazonas. A respeito da organização administrativa da administração pública, julgo o item que se segue. A relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalidade. Que é isso, professor? Que é essa verticalidade, esse termo que a banca está usando? É o seguinte, vou utilizar muito o quadro branco aqui. O direito administrativo, ele é um ramo predominantemente do direito público. O que significa dizer que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público? Significa dizer que existe uma supremacia do Estado perante a sociedade, perante os particulares. Essa palavra vai vir na sua prova. Assim, bem didático mesmo, bem direto. O Estado manda e a pessoa tem que obedecer. Não é assim tão autoritário dessa forma, mas para você entender, é dessa forma. Então, o Estado manda, o Estado está em supremacia sobre o particular. O interesse público é supremo. Beleza. Isso daqui gera uma relação vertical, olha. O Estado
está em supremacia, está em cima, os particulares estão embaixo. Então, essa relação aqui é vertical. Pronto, mas como eu disse para vocês, vou explicar tudo também, bem rápido, né? Bem resumido. Aqui também eu não vou, como o curso é de questões, não tem porque também eu estar perdendo muito tempo em teoria. Mas eu também vou fazer várias revisões aqui. O direito administrativo também, em caráter excepcional, ele é regido pelo direito privado, não é a regra. A regra, a predominância é que o direito administrativo é regulado por normas de direito público, mas existe direito privado também, sim. E aí pode ser até uma questão de prova, dizer que o direito administrativo é regulado exclusivamente pelo direito público. Não. Predominantemente pelo direito público e tem regras de direito privado também. O que é que prevalece aqui no direito privado? Prevalece uma relação de igualdade. O Estado e o particular estão no mesmo patamar. O Estado e a sociedade estão no mesmo patamar. É uma relação horizontal. Posição de igualdade, Estado e particular. Quer um exemplo? Quando a administração pública ela quer alugar a casa de uma pessoa no mesmo patamar. A administração pode obrigar, você vai ser obrigado a me alugar a sua casa, bora, e vou pagar 10 centavos. Não pode. Não pode fazer isso daí. A pessoa vai dizer, eu alugo, portanto, quer? Não quer? Acabou. Então, pronto, tchau, vai-se embora. Então, guarda isso daqui. Direito público, relação vertical. Direito privado, relação horizontal. Voltando para a questão, a relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalidade, certíssimo. Essa relação administração pública e os administrados, que também pode ser chamado de particulares, é o mesmo significado, é uma relação vertical. Tranquilo. Segunda questão. Julgue o item subsequente relativo a controle da administração, regime jurídico, processo administrativo federal e improbidade administrativa. Questão do Ministério Público do Piauí. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Vamos lá, questão da banca CESP, e aqui eu vou ensinar você a ler também, a interpretar uma questão da banca CESP, como resolver, o curso também é para isso. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular, existe essa supremacia do interesse público sobre o particular? Existe. Então, até aqui está correto. Mas vamos lá. Ele diz, a administração pública é vedada, é proibido, não pode ter privilégios não concedidos ao particular. Eu lhe pergunto aqui, adiantaria de alguma coisa a pessoa ter supremacia, mas não ter como exercer essa supremacia? Não ia adiantar de nada. Como assim, professor? Me explique aí. Adiantaria de alguma coisa eu colocar um agente de trânsito na rua com supremacia? Se ele mandar a pessoa tirar o carro, a pessoa ia ter que tirar, tem que obedecer. Ele está supremo, ele está no interesse público, é administração pública. Sem ele poder fazer uma autuação, sem ele poder, falando popular, multar alguém, não ia ter muito efeito, não. Então, a supremacia, ela vem junto com alguns privilégios, com algumas prerrogativas que os particulares não têm. Aquela história que eu disse, o Estado vai mandar, a pessoa vai ter que obedecer. Esse Estado manda e a pessoa obedece. É o quê? São privilégios, são prerrogativas que a administração pública tem, que o Estado tem. Por que o Estado tem essas prerrogativas? Porque ele está em busca do interesse público, o interesse da coletividade, e ele vai utilizar essas prerrogativas contra os particulares. Porque o interesse público, ele é supremo, ele está acima do interesse privado. Todo mundo aqui tem um interesse privado. Todo mundo queria um policial na porta da sua casa, fazendo a vigilância. Todo mundo queria a sua rua bem bonitinha, ajeitadinha, a iluminação pública. Todo mundo quer isso daí, quer esses benefícios. Mas não tem como fazer isso daí. Então, eu vou atuar de qual forma? No interesse
público, interesse da coletividade, interesse da maioria. E esse interesse público, ele é supremo e ele tem privilégios, tem prerrogativas. Um exemplo que eu acabei de dar é a questão da autuação, a questão da multa. Quem é que pode multar? Qualquer pessoa pode multar o outro? Não, quem é que pode? O Estado. Isso é uma prerrogativa, um privilégio que ele tem para garantir a atuação do interesse público, né? A busca do interesse público. Então, portanto, a questão está errada. Ele diz que é verdade, não, pode sim a administração pública ter privilégios não concedidos aos particulares. Terceira questão, PGM Manaus 2018. Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgo isso subsequente. Um dos aspectos da constitucionalização, tem que falar bem devagarzinho, porque senão embola a língua aqui, pelo amor de Deus. Eu não vou nem falar de novo. Do direito administrativo, se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Aqui é um tema interessante. Eu coloquei nas minhas aulas teóricas esse tema, constitucionalização do direito administrativo. Mas ele é um tema que a banca CESP gosta de cobrar. Como vocês vão observar, tem outra questão também que ela já cobrou, isso daí, recente a questão, e outras bancas não costumam cobrar. Então, tipo assim, quando o professor ele vai preparar uma aula teórica, ele pega o geral de todas as bancas, aquilo que é mais cobrado, e às vezes fica alguns assuntos de algumas bancas específicas, não dá para estudar tudo, a carga horária é pequena e tal. Então, por isso que é importante conhecer a banca, porque você estudando a banca CESP, tem que estudar isso aqui, porque é um assunto que ela cobra, mas que você geralmente não costuma visualizar em materiais, em livros, em apostilas de concurso. Por quê? Porque é um tema bem específico, a banca CESP gosta de cobrar, outras bancas não cobram tanto, então, mas nós vamos conhecer, porque a banca CESP já cobrou 2 vezes, bem recente, então pode cobrar novamente. O que é essa constitucionalização do direito administrativo? É o seguinte, o direito administrativo, ele não surgiu com a Constituição de 1988, não. Quando surgiu a Constituição em 1988, o direito administrativo já existia. Já tinha regras administrativas, já existia órgãos públicos, entidades públicas, agentes públicos. Mas e aí? Eles estavam regulados pela Constituição anterior, pelo normativo anterior. Pra você ter uma ideia, naquela época nem precisava de concurso. Para ingressar na administração pública era indicação. O pai, o irmão, o tio, o primo indicou a pessoa, pronto, conseguia lá o cargo público. Mas com o surgimento da Constituição, com um capítulo próprio, tem lá o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública, ali é a base do direito administrativo, é aquele artigo 37 da Constituição Federal. Aí, opa, peraí. Lá no artigo 37, inciso 2º, ele diz que a investidura de cargo público deve ser feita com prévia aprovação em concurso público. Então, opa, cargo e emprego público tem que fazer concurso público. Então, o direito administrativo precisou o quê? Precisou fazer uma releitura dos seus institutos. Precisou analisar, opa, peraí, antigamente não precisava de concurso, mas agora com o surgimento da Constituição, ela diz que precisa de concurso público. Então, bora mudar aqui as regras, vamos alterar as leis, vamos fazer uma mudança aqui no que a gente estava pensando. Vamos se adequar à Constituição Federal. Outro efeito dessa constitucionalização é a irradiação dos efeitos constitucionais. Como assim? Na Polícia Civil, principalmente, a pessoa entrava sem concurso público, como agente de polícia, ia sendo promovido, até conseguir chegar ao cargo de delegado. Então, ela não fazia concurso público nem para agente, nem para delegado. Ia sendo promovido, virava delegado. Isso aí, muitas vezes, era conhecido como ascensão do cargo público. Com a Constituição Federal, chegando, opa, peraí, a investidura em cargo público tem que ter concurso público. Então, teve uma irradiação de efeitos. O que foi que aconteceu? A ascensão e transferência foi revogados. Esses 2 institutos foram revogados da Lei 8.112. Não existe mais. Alguns estatutos estaduais ainda tem, mas o Estatuto Federal revogou ascensão e transferência. Através de quê? Através da constitucionalização do direito administrativo. Professor, é errado isso daí, o agente virar delegado? Na época não era, não. Na época era correto.
estava respeitando as normas daquela época, vigente naquela época. Mas aí, com o surgimento da Constituição, ocorreu esse fenômeno, constitucionalização do direito administrativo, que teve principalmente dois efeitos. Um é esse aqui, releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Bora respeitar a Constituição, bora adequar as leis à Constituição Federal. Então, a terceira questão está certíssima. O outro efeito da constitucionalização, também cobrado, questão recente, 2019, PGE Pernambuco, com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos, à administração pública em geral, julgo o que se segue. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. Questão certíssima, mas bora entender. Olha aqui, novamente ele está tratando de constitucionalização do direito administrativo. Só observando, ó, 2018, 2019, cobrando aí, por isso que é importante. Ele fala, refere à elevação a nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. O que é a legislação infraconstitucional? Que está abaixo da Constituição. Tá? Certíssimo. Como assim, professor? Me explica, eu não consegui ainda entender isso daqui. É o seguinte, como eu falei no início, lá no artigo 37 da Constituição, existe um capítulo próprio para a administração pública, para tratar sobre o direito administrativo. Então, por exemplo, o concurso público, como está lá no artigo 37, ele deixou de ser um assunto tratado em leis, e agora está na Constituição Federal. Então, por isso que muita gente às vezes, vai acabar concurso, vai acabar isso, vai acabar aquilo. E eu sempre digo, só acaba concurso se fizer uma emenda constitucional revogando o artigo 37, inciso 2º da Constituição. Aí sim, acaba. Aí pode ter certeza que acaba o concurso público. Mas se não, por quê? Porque é uma matéria constitucional, está na própria Constituição Federal. Tranquilo? Então, certíssimo aqui também é efeito um aspecto da constitucionalização do direito administrativo. Só para fechar esse assunto, a constitucionalização é o quê? A releitura dos institutos a partir das normas constitucionais, a irradiação dos efeitos, vai irradiando, ó, a Constituição agora diz isso, bora, muda isso, muda aquilo, e essa elevação ao nível constitucional, agora eu tenho na própria Constituição Federal, normas de direito administrativo, no artigo 37 da Constituição Federal. Quinta questão. A processualização do direito administrativo, a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Essa quinta questão, ela vai destacar o que eu disse para vocês, que não é só resolver as questões, olhou o gabarito, acertou e pronto, tem que assistir a aula, porque eu vou falar de um princípio novo, um princípio moderno. Novo assim, ele está surgindo, está ganhando força agora. Não quer dizer que ele surgiu tão recentemente assim. Mas que ele pode ser, ainda não vi nenhuma questão sobre ele. Mas vai surgir, com certeza, uma questãozinha aí. Na hora que ela surgir, pode ter certeza que ela vai entrar aqui no curso. Vou fazer um simulado com ela, seja o que for. Surgiu a questão, vou dizer, lembra da primeira aula que eu falei, que esse aqui ia ser cobrado? Vai estar batendo na trave aí para ser cobrado. Que é o quê? É o princípio da consensualidade. Talvez você nunca nem tinha visto esse nome. Consensualidade. Ficou um pouco, se eu coloco ele mais bonitinho aqui. Consensualidade. Algumas bancas, ou melhor dizendo, alguns doutrinadores também chamam de princípio da participação. O que é isso daqui? O que é esse princípio da consensualidade, como eu disse para vocês? No início da aula, eu falei assim, o direito administrativo, a administração pública manda e a pessoa tem que obedecer. Beleza, existe essa supremacia, né? O Estado está em posição suprema com o particular. Só que está surgindo um fenômeno, um princípio, que é esse princípio da consensualidade, que ele está dizendo o seguinte, olha,
Vamos ter mais participação popular dentro das decisões administrativas. Vamos escutar mais a população. Não é essa questão de, porque eu tenho supremacia, eu vou fazer, a pessoa vai ter que obedecer e pronto. Não, bora escutar a população. Eles sabem que está surgindo o direito administrativo, um fenômeno que está até na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que foi alterado também recentemente. Lá, ele traz uma questão da consulta popular. Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, foi tratado isso daí, que a expedição de ato normativo, ela pode ser precedida de uma consulta popular. Professor, me explique isso daí, não estou conseguindo compreender. É o seguinte, imagine que eu sou uma autoridade pública e que eu vou tomar uma decisão, eu vou expedir um ato normativo. Como assim? Imagina o seguinte, tem aqui uma via, essa via de mão dupla. Se o prefeito da cidade quiser colocar essa via com mão única, acabar isso daqui, não, agora vai ser assim, não vai ser mais mão dupla, vai ser mão única. Ele pode? Pode. Ele tem supremacia para fazer isso? Tem. Ele pode sim fazer isso daí. Mas o que é que o direito administrativo está preconizando agora? Para ele chegar e fazer uma consulta popular. Escutar a população. População, eu estou querendo mudar aqui o sentido da via. O que, é que vocês me dizem a respeito? Concorda, não concorda? Pronto, ele vai escutar a população através de uma consulta pública, uma audiência pública, uma consulta popular, e aí depois ele escutou, ele toma a decisão dele, porque a decisão vai estar mais próxima do interesse realmente da população, porque ele escutou a população ali e soube realmente o que ela está pensando. Ele não está agindo no interesse público, então vamos escutar quem realmente vai sofrer principalmente as consequências desse ato dele aí. Então, guarde isso daqui, esse princípio, ele trata sobre isso daí, sobre a participação popular nas decisões administrativas. Continua supremo, continua com a superioridade, não perdeu. A questão é o seguinte, eu vou escutar, chamar a população através de uma consulta, de uma audiência pública, para, escutei, pronto, agora eu tomo a minha decisão. Então, guarda, e a questão está corretíssima. A processualização do direito administrativo, a questão do processo administrativo, a participação do cidadão na gestão pública, o princípio da transparência também está bem em vigor, o portal da transparência, que lá você pode fiscalizar licitações, remunerações dos servidores, são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Certíssimo aqui a quinta questão muito boa, e guarde isso daqui. Como eu falei, vai ser cobrado em prova. A Banca CESP é uma banca que gosta de inaugurar os assuntos. Depois que a Banca CESP cobra, outras bancas vão cobrando aí. E outra coisa interessante, o curso aqui, nas nossas aulas, não vai ser só questões que já foram cobradas, porque aí a gente não está preparando tanto. Tem que ter isso aqui também, tem que ter questões que podem ser cobradas, o que está surgindo de novo ali na matéria. E muitas vezes vocês que estão em casa estudando, vocês não têm tempo, às vezes, para estar pesquisando isso daí, às vezes não sabe qual a fonte pesquisar, não sabe até que ponto que ele vai ser importante para o concurso público, porque doutrinador tem demais, tem muitos. Então, o professor de concurso, ele chega a fazer esse filtro aí, ele analisa tudo direitinho, isso aqui é importante para o concurso público. O professor, ele conhece a banca, ele conhece o perfil da banca, é por isso que alguns professores, e graças a Deus, não em todos os concursos, logicamente, mas em muitos concursos já acertei muitas, quase todas as questões de prova, por conta desse trabalho que é feito, conhecendo realmente a banca organizadora. Então, isso aqui você vai lembrar de mim. Aí, lembrei dos fatos, o princípio da consensualidade, traz aí essa participação popular nas decisões administrativas. Sexta questão, a repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e jurisdicional não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade. Questão muito boa. Vou aqui para o quadro para dar uma revisada com vocês. O poder do Estado, ele é uno e indivisível. Eu não posso dividir
esse poder do Estado. Ele é uno e indivisível. Como assim, professor? Eu não posso pegar parte do poder do Estado e dar para outra pessoa. Toma aqui um pedacinho do meu poder. Toma aqui esse outro pedacinho. Toma isso aqui. Toma aquilo outro. Não, o poder do Estado, ele é uno e indivisível. Aí você pode estar em casa pensando, mas o poder executivo, o poder legislativo, e não são três poderes, não está dividindo não, professor? Não, não está dividindo. E o que as bancas, a doutrina ela entende que, na realidade, não deveria ser chamado nem de poder executivo, nem de poder, esse nome poder gera justamente essa questão, achando que está dividindo ali o poder, mas não está. E muitos doutrinadores chamam até de órgãos. O poder executivo é um órgão, o poder judiciário é um órgão, são órgãos do Estado. Porque o que acontece é o seguinte, o Estado, o poder do Estado aqui, ó, ele é uno, indivisível. Isso aqui não tem o que falar. Mas o Estado ele possui funções, que são funções dele próprio Estado, que é o quê? A função de administrar, a função de legislar e a função de julgar. Quem é que vai exercer tipicamente a função de administrar? Poder executivo. Legislar, poder legislativo. E julgar, poder judiciário. Então, não foi uma divisão do poder, foi apenas uma divisão das funções do Estado, a função administrativa, a função legislativa e a função judiciária, jurisdicional, a função de julgar, que ficou aí a cargo do poder judiciário. Uma coisa interessante, essas funções não são exclusivas de cada poder. Como assim, professor? Administrar não é exclusivo do executivo, não. O legislativo também pode, o judiciário também pode administrar. Eu vou já explicar na próxima questão, essa questão de função típica e atípica. Então, a repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e jurisdicional não descaracteriza a sua unicidade e indivisibilidade. Certíssimo aqui a sexta questão. Sétima questão. No Brasil, o Poder Executivo exerce a função jurisdicional de forma atípica, quando julga seus próprios servidores por infrações cometidas no exercício do cargo. Esse exercício é possível graças ao sistema de pesos e contrapesos adotados no país. Uma questão que você olha assim e ela tá com a cara que tá certa, né? Você olha assim, parece que tá certo. Mas a questão, no entendimento da banca CESP e no entendimento da doutrina majoritária em direito administrativo, a questão está errada. E aqui eu vou explicar com calma, por conta que existe uma divergência quanto a isso daqui, e aí a banca CESP já se posicionou duas vezes dessa forma. Então, aquilo que eu disse para vocês, vamos conhecer a banca, o que ela entende. Algumas bancas cobram de outra forma, outras nem cobram isso daqui, por conta do seguinte, colocar aqui, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Todos eles possuem uma função que é típica dele. Professor, o que é essa questão de função típica e atípica? Por exemplo, eu sou professor administrativo. Essa é a minha função típica. Mas atipicamente, uma vez ou outra, eu também sou professor de direito constitucional, direito eleitoral. Então, é uma função atípica, não é a função que eu exerço frequentemente. A função típica é direito administrativo. Então, o que é típico? O que o executivo realmente faz? Administra. O que é típico do legislativo? Legislar. O que é típico do judiciário? Julgar. Só que, como eu expliquei, e a banca CESP cobra muito isso, não existe função exclusiva de cada poder. Administrativo não é exclusivo do... Não, só executivo pode administrar. De jeito nenhum. Porque existem as funções atípicas.
E aí vem a confusão. Vou começar pelo Legislativo e Judiciário, porque não tem pegadinha quanto a eles, não. Legislativo pode administrar de forma atípica? Pode sim. Quando o Senado Federal, por exemplo, realiza um concurso público, ali é o Senado, o presidente do Senado está administrando ali. Aquela função de fazer concurso não é uma função legislativa, é uma função administrativa, mas ela é atípica. Uma vez ou outra, o Senado Federal realiza um concurso público. Quando também o presidente da Câmara Municipal, ele está ali administrando a Câmara, a Casa Legislativa, concedendo férias para um servidor, comprando o café, comprando um copo descartável, o cafezinho, isso é função administrativa. Legislativo pode julgar também? Pode. Quando? Acredito que todo mundo lembra, está bem recente, que a presidente a presidente da República, Dilma Rousseff, ela sofreu um processo de impeachment. Ela foi julgada por quem? Ela foi julgada pelos senadores. Então, foi o legislativo julgando. O judiciário pode administrar? Pode sim. Mesmo caso do legislativo. O presidente do tribunal, o juiz, geralmente o juiz é o diretor do fórum da comarca, ele administra ali, saber se está tudo ok, concedendo férias, licenças, fazendo licitações, está administrando. Judiciário pode legislar? Pode. O que é entendido como a função legislativa do judiciário é quando é feito o regimento interno dos tribunais. Ele é basicamente uma lei ali. Então, por isso que entende que esse regimento interno feito pelos tribunais é como se fosse uma função legislativa. Pronto. Até aqui tem um problema, agora aqui tem um problema. O executivo, ele pode legislar? Pode, que não tem nenhum problema quanto a isso. E o exemplo é a medida provisória. A medida provisória é o exercício da função legislativa pelo executivo. O presidente da República, ele vai lá, faz uma medida provisória que tem força de lei. Agora, julgar, o executivo pode? Aí aqui vem a divergência doutrinária. Por que que existe essa divergência? Porque alguns doutrinadores dizem que sim, que ele julga, outros dizem que não julga. Vou explicar as duas problemáticas aí. Quem afirma que julga, diz que o executivo exerce a função jurisdicional, função de julgar, quando julga os servidores no processo administrativo. Aqueles que dizem não julga, diz que não tem essa função, porque a decisão do processo administrativo não possui o caráter da definitividade. Como assim? Se você é demitido no processo administrativo, você pode entrar com ação judicial, juizar uma ação judicial, o juiz entender que você foi inocente, vai mandar você voltar. Então, tipo assim, o processo judicial, ele passou por cima do administrativo. O administrativo demitiu, mas o juiz foi lá e disse, pode voltar, volta. Então, o administrativo não possui o caráter da definitividade, a força realmente de uma coisa julgada. Então, é por isso que a doutrina majoritária entende que não, o executivo não julga. Não vou me aprofundar tanto aqui, porque interessa é o que a banca CESP entende. Para a banca CESP, qual é o entendimento dela? Executivo julga ou não julga? Até o momento, as questões que já foram cobradas pela banca CESP, o entendimento dela é que o executivo não julga. O executivo não exerce a função jurisdicional. A banca CESP já cobrou dizendo, executivo julga os servidores no processo administrativo? Julga, beleza. Mas dizer que esse julgamento faz parte da função jurisdicional, a banca CESP não entende assim, como foi cobrado nessa questão. Ó. Ela fala, no Brasil, o poder executivo exerce a função jurisdicional de forma atípica quando julga seus próprios servidores por infrações cometidas no exercício do cargo. Esse exercício é possível graças ao sistema de peso e contrapeso adotados no país. Questão errada sobre o entendimento da banca CESP. Oitava questão. Os termos governos e administração expressam conceitos que podem substituir-se um ao outro no contexto político e no administrativo. Opa, calma aí. Como assim, CESP?
Governo e administração, expressão que pode substituir, quer dizer que onde tem governo eu posso colocar administração, onde tem administração eu posso colocar governo, de jeito nenhum. Isso aqui é uma confusão que a mídia faz muito, que é o quê? Confunde Estado, governo e administração pública. Não é a mesma coisa. A Banca Acess gosta muito de cobrar isso daqui. Estado é um ente personalizado. É uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. O Estado tem direitos, o Estado tem obrigações. E o Estado possui elementos. Quais são esses elementos do Estado que a Banca CESP gosta de cobrar muito esses elementos aqui? Os elementos é o povo. Para existir um Estado, precisa do povo. O governo, pode vir até na prova governo soberano, porque o Estado possui a soberania. Governo soberano perante outros estados estrangeiros. E território. Então, esses são os elementos do Estado. Eu costumo, em sala de aulas presencial, comparar isso aqui com o curso presencial, com o cursinho do concurso. O cursinho, uma pessoa jurídica, precisa do povo? Precisa. Se não tiver aluno, o cursinho não vai para frente. Então, o Estado também precisa do povo. O cursinho precisa de administração, de um governo, de um diretor, de um coordenador? Precisa. Se não tiver também, vai bagunçar e muitas vezes pode até fechar o cursinho por falta de gestão. Então, precisa de um governo. O Estado também precisa de um governo soberano. O cursinho precisa de um local para ministrá-lo? Precisa, seja alugado, seja do próprio dono, mas precisa de um local, precisa de um território. Até mesmo o curso online precisa de um território que é onde as pessoas vão trabalhar para poder editar as aulas, para poder estar fazendo todo esse processo. Precisa de um local para ter o servidor. Então, precisa do território. Novamente, o Estado precisa desse território. Então, guarda elementos do Estado: povo, governo e território. Tem alguns doutrinadores, isso aí não foi cobrado ainda, mas pode ser que a Banca CESP queira fazer alguma coisinha futuramente sobre isso, que inclui a finalidade como elemento do Estado. Então, alguns doutrinadores falam isso daí, ó, a finalidade também é elemento do Estado. Mas o que é pacífico, a Banca CESP já cobrou: povo, governo e território, são os elementos do Estado. Então, você percebe que Estado e governo não é a mesma coisa. Que o governo é um elemento do Estado. É quem está conduzindo o Estado ali. O chefe de governo, o presidente da República, que também exerce a função de chefe de Estado. E a administração pública também não é Estado, também não é governo, porque a administração pública está... Cadê? Está no outro quadro ali, deixa eu voltar. A administração pública está aqui, ó. Existe a administração pública no poder executivo, quando ele administra. Existe a administração pública no poder legislativo, quando ele está administrando. No poder judiciário, também, quando ele está administrando. Então, a administração pública é o exercício dessa função administrativa. Então, não é a mesma coisa. Então, por isso que está errado aqui a 8ª questão. 9ª questão. Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Certíssimo, Banca CESP gosta muito de cobrar isso daqui, eu já expliquei para vocês. E a 10ª questão eu vou deixar iniciar o assunto já na próxima aula. A respeito das noções de Estado, governo e administração pública, julgue o item a seguir. Administração pública, em sentido amplo, abrange o exercício da função política e função administrativa, estando ambas as atividades subordinadas à lei. Tá certo, tá errado? Certíssimo aqui. Professor, me explique. Explico sim. Isso aqui é um conceito, e nós vamos estudar na próxima aula vários conceitos de administração pública. E aí aquela história, não existe o certo, não existe o errado. São conceitos, são formas de estudar administração pública. E a pessoa que fez dessa forma, ela conceitou assim:
A administração pública, no sentido amplo, envolve a função política, que é uma função de planejamento, uma função mais relacionada com o direito constitucional, vamos fazer projetos, vamos fazer isso, é mais assim no plano das ideias, a função política. E envolve também a função administrativa, que essa aqui é executar realmente, é uma função técnica, bora colocar em prática. A política é como vamos fazer uma reunião, vamos fazer, executar, não, bora, arregaça as mangas aí, e bora fazer o serviço. Já a administração pública, no sentido estrito, envolve apenas a função administrativa. Então, esse conceito também é muito cobrado. A administração pública, no sentido amplo, abrange o exercício da função política, função administrativa, certíssimo, estando ambos subordinados à lei. Pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei manda ou determina, o que a lei autoriza ou determina. Tranquilo? Com isso, finalizamos nossa primeira aula aí. Muitas informações, muitas dicas, muitos assuntos que ainda podem ser cobrados, né, que estão surgindo aí na jurisprudência, estão surgindo na doutrina, porque a banca CESP é uma banca que gosta disso. Ela gosta de inovar. Às vezes, algo que ninguém está tratando, ninguém nunca nem imaginou, bufa, a banca CESP vai lá e aparece. Então, por isso que eu já estou trazendo isso para vocês não chegar na prova, opa, peguei de surpresa. Não, opa, isso aqui eu nunca tinha caído, mas agora caiu. E é o que os doutrinadores administrativos estão tratando, é a doutrina moderna do direito administrativo. E também o que a banca já vem cobrando, já é uma coisa pacificada, vocês estão conhecendo através das questões. Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer questão que você não tiver entendido, qualquer questão que quiser enviar também para ser incluído no curso, ou até mesmo para eu comentar, pode entrar em contato, que eu vou estar comentando aí para vocês, estar fazendo a inclusão aqui no curso. Eu gosto muito, apesar de ser online, mas eu gosto muito dessa interação, de ter vocês pertinho aqui, como se fosse um presencial. Então, pode entrar em contato comigo, pelo Instagram, ou qualquer outro canal que você possa ir. Professor, eu quero isso. Eu quero que você venha mesmo, venha falar. Professor, estou assistindo, estou com dúvida, estou gostando, estou falando. Pronto. Porque precisa estreitar esses laços aí para o seu aprendizado ficar melhor, você se sentir em casa realmente, se sentir no presencial. Eu vou cobrar também quando você não estiver estudando. Viu que eu estou aqui, mas eu estou vendo você em casa aí. Tranquilo? Forte abraço a todos e bons estudos.